Bênção do alto. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por aproximar da Tua palavra e com isso, hermeneuta. E lá no texto grego eu me deparo, no Novo Testamento, com as palavras em grego referente àquilo que eu falei para vocês. E ontem, eu me deparei com um dos textos de Paulo a respeito do dom de línguas, e ele falando que algumas pessoas tinham o dom de falar e outras tinham o dom de interpretar. E é bem interessante que o dom de interpretar está no grego de hermeneusin, que quer dizer intérprete hermeneuta. Baseado naquilo que a gente já tem estudado, a palavra utilizada é a mesma para aquele que interpreta línguas, em comparação àquele que interpreta a palavra. Bom, voltando para o nosso assunto, a gente conversou bastante sobre o conceito do que é hermenêutica, nós falamos a respeito dos abismos de interpretação, citamos o abismo histórico-cultural, citamos o abismo linguístico, citamos a questão do abismo com relação à queda do homem, e hoje a gente vai tentar fortalecer agora o bom papel, a boa posição do hermeneuta. Quais são as qualidades que são interessantes? E a gente vai começar a fazer algumas interpretações de texto. Então, o que é requerido do hermeneuta? O que é requerido daquele que estuda a Bíblia e quer se deparar com a verdade verdadeira e não aquela verdade distorcida por nossa vontade? Primeiro ponto, maturidade espiritual. Eu não vou conseguir interpretar corretamente a Bíblia se a minha maturidade é igual de uma criança de 5 anos, na hora que eu estou estudando a Bíblia. E olha que tem muito crente, muito mais velho do que eu, que às vezes a interpretação, a maturidade espiritual é menor do que um menino de 5 anos. E por que isso acontece? Por que tem horas que a nossa maturidade não vem? Eu só acredito que isso é possível mediante um ponto: quando a gente não dá voz ao Espírito Santo. E a gente abafa essa voz e dá voz à nossa própria vontade. Quando a gente atende mais à nossa vontade do que ao Espírito, a gente continua sendo criança. Não tem jeito. Quando a gente dá voz ao Espírito Santo, aí sim, nós começamos a crescer. E o intérprete precisa muito, muito crescer na fé, crescer na carreira cristã, para conseguir entender a palavra do Deus que ele diz seguir. Quem é Deus para vocês? É o Pai? Se a gente for pensar Deus, Cristo também é Deus, então Ele é o Salvador. Se nós tivermos uma visão distorcida de quem é Deus, nós poderemos criar em nossa cabeça um Deus que não é o Deus da Bíblia, e a gente começa a servir esse Deus como se fosse o Deus da Bíblia, por conta da nossa visão errada em relação de quem é Deus. Quando você serve um Deus que pode até parecer com o Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia, você está servindo a quem? A um ídolo. Então, a maturidade espiritual nos faz enxergar o Deus verdadeiro e nos distancia de uma falsa imagem de Deus, que é um ídolo que a gente cria na nossa cabeça. Maturidade é muito importante. Vamos permitir que o Espírito Santo opere em nós, para que possamos nos aproximar do Senhor. Segundo ponto, comunhão com o Espírito Santo. Bom, já falei que a gente depende do Espírito Santo para poder crescer. Nós precisamos ter amizade com o Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Estar atento à voz do Espírito Santo não é estar sendo batizado, não é falar em línguas, embora isso tudo seja sintomas de estar em proximidade. Ter comunhão com o Espírito Santo é estar atento a Ele a tal ponto de você poder escutá-lo como você me escuta. Só que Ele nem sempre vai falar em voz alta, mas Ele vai falar dentro do seu coração. E aí vem a grande questão. Dentro do seu coração tem sua própria vontade, os seus próprios pensamentos e o Espírito Santo falando. Mas quando eu tenho comunhão, eu consigo separar o que é meu e o que é o Espírito Santo. E ainda tem um terceiro, que fala com a gente também. Se a gente não estiver atento, a gente acha que é o Deus ou é a gente, que é o diabo. O diabo também pode falar a gente. E a gente tem que estar esperto para poder discernir a voz de quem é a voz de Deus, de quem é a voz
do diabo e qual é a nossa própria voz. Comunhão com o Espírito Santo vai nos fazer perceber a voz correta, a voz que é de Deus. Terceiro ponto, oração. Deus fala com a gente através do quê? A oração a gente fala com o Senhor. A palavra é o mecanismo que Deus tem para poder falar com a gente. Mas se eu tenho uma comunicação de uma via só com Deus, eu tenho comunhão? Não. É a mesma coisa de como a gente está aqui. Vocês estão até me escutando. Tem alguns momentos que vocês podem até falar, mas prioritariamente quem fala sou eu. O dono do pedaço nesse momento sou eu. Quando você está em oração, você está conversando com Deus, e se você se deixar aberto, o Espírito Santo é capaz de te falar, e se você ir na palavra, ele também te fala. Então, é o segundo canal de comunicação. Sem oração, não dá para entender a Bíblia. Recomendo para os irmãos fortemente, vai estudar a palavra, primeira coisa, o que faz? Pega a Bíblia? Eu acho que antes de pegar a Bíblia, pega na mão de Deus, ora, e aí pede ao Senhor, Pai, me ajude, eu sou falho, eu sou limitado, eu sou pecador. Quem sou eu diante da santidade da Tua palavra? Se a gente tiver esse comportamento, o Senhor com certeza vai nos auxiliar a entender aquilo que Ele escreveu. Inimigo da ociosidade bíblica, e aí eu pego a maioria das pessoas, inclusive a mim. Irmãos, a gente não pode ter preguiça. Se a gente quer entender a palavra de Deus, a gente precisa, como os crentes falam, né? Pagar o preço. Pagar o preço não é só ir para monte, não é só botar o joelho no chão, é botar a cara nos livros e estudar. Não adianta querer que Deus nos revele uma coisa nova, se Ele já revelou a palavra inteira e a gente não quer pegar para poder ler. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que criar filho é difícil, e eu sei que hoje a gente trabalha muito mais do que antes. Mas não há desculpa para a gente, enquanto professo cristão, não conhecer a palavra de Deus, e não conhecer profundamente. Precisamos conhecer muito. Por isso que eu fiz a pergunta no início, quem é o Deus a quem você serve? Você só vai conhecê-lo se você buscar ouvir dele o que ele tem a falar de si mesmo. E onde é que está isso? Na Bíblia. Se a Bíblia fosse dispensável, Deus não teria preservado a palavra. Ele teria deixado só o Espírito Santo, ele teria deixado só os dons, mas não. Deixou a palavra. Para que ele deixou a palavra? Para falar conosco. Então, preguiça não é aceitável na hora que a gente tem como ideia entender a palavra do Senhor. Mente sã e equilibrada. Irmãos, tem hora que a gente está cheio de problema na cabeça e que a gente depara com a palavra e quer que a palavra fale com a gente. Tem hora que os nossos próprios problemas é que falam com a gente. Às vezes a gente procura na Bíblia uma solução para os nossos problemas. E como a gente está querendo uma solução para o problema da gente, a gente fica enxergando coisas onde não existe. O que eu recomendo para os irmãos? Na hora que a gente vai sentar para estudar a Bíblia, procure se esvaziar, colocar os probleminhas de lado. Agora é possível, se está tudo dentro de você, se o Espírito Santo te ajudar, e é por isso que vem a oração primeiro, sim, é possível. Quando a gente está numa luta muito grande, a gente abre um texto bíblico, às vezes a gente pede a Deus para poder falar com a gente. E tem hora que Deus não está falando com a gente e a gente inventa ideias a respeito daquele texto. Então é preciso estar esperto para separar o que é que Deus está falando daquilo que eu estou falando comigo mesmo. É apreciador das línguas originais. O intérprete tem que gostar de grego e hebraico. Ah, mas e para a gente aqui? Se vocês tiverem possibilidade de acessar, por exemplo, uma versão do Novo Testamento interlinear, que tem grego e a palavra em português, é legal. A gente está no nível básico, não precisa de tanto, mas se vocês tiverem a possibilidade, é interessante. Tem hora que você pega lá, por exemplo, eu já citei várias vezes para os irmãos, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. Aí eu já falei para os irmãos, a tradução verbo não é a mais acertada.
Lá no Novo Testamento interlinear, ele bota lá as várias traduções e a palavrinha lá, ó, logos, dá para poder matar a curiosidade e as possíveis interpretações para aquela palavra. Então ajuda bastante quando a gente está aprofundando no estudo. Não é para todo mundo ter o dicionário ou a versão interlinear, até porque é um pouco salgada, mas é interessante vocês tiverem acesso. E possui cultura geral. Irmãos, se eu não sei em que planeta eu estou, eu não vou entender o planeta da Bíblia. Até porque, quando a gente faz interpretação bíblica, é o quê? Eu faço uma transposição histórico-cultural para o meu tempo, para conseguir entender aquilo que está na Bíblia. Ok? Pois não. Aí eu ia dar um assunto, aí levei um mapa e falei sobre o Mediterrâneo, né? Porque tinha necessidade de localizar, né? O norte da África, o sul da Europa. Aí um moço, gente da frente mesmo da igreja, levantou e saiu. E chegou naquela pastora e falou assim, como é que eu vou para a escola bíblica e lá o professor dando aula de história e geografia? Entendeu? Então a gente tem que ver isso também. Esse era muito santo, né? Bom, a gente precisa desses conhecimentos básicos, elementares de ciência para poder entender a Bíblia. Quando você pega a palavra do Senhor, pega lá o livro de Daniel, pega lá Apocalipse, que são os livros mais complexos de interpretação, por conta das figuras utilizadas, o caráter profético, ainda tem a poesia. O tempo inteiro, na hora que algum dos personagens que estão lá, normalmente o autor, ou Daniel ou João, fala que não entendeu uma coisa, Deus fala que no devido tempo as palavras daquele livro seriam reveladas porque a ciência se multiplicaria, o entendimento se multiplicaria. Então, assim, na minha opinião, a gente precisa tomar posse do nosso status científico do mundo hoje para se apropriar daquilo que a palavra tem para nós. Aí, ponto 1. Bom, por que é importante a gente ter algum conhecimento, ser esperto para isso? Ah, não é para fazer cursos e ter faculdade para quem não tem. Não, não é isso. É gostar de saber. Tem hora que a gente vai pegar na palavra e vai falar, existe um outeiro fértil. O que é um outeiro? Se eu não souber o significado da palavra, e vou deixar em suspense para os irmãos pesquisarem em casa, tá? Eu não vou saber o que a palavra está me dizendo. Na hora que eu chego na palavra e diz, existe um vale cheio de ossos, pregação do pastor semana passada. O que é um vale? Se eu não souber o que é um vale, eu não vou entender a mensagem bíblica. Então, isso não é cultura nem bíblica, é cultura geral. É importante que a gente esteja atento a essas coisas. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos experimentar, provar de tudo que vem até nós, isso em termos de conhecimento, e reter o que é bom. Não percam tempo, aproveite. Chegou na mão de vocês qualquer conhecimento. Tenta sugar daquilo que é possível. Vai te ajudar no entendimento da Bíblia. Tem coisas na minha área de informática ou de eletrônica que me ajudam a entender coisas da Bíblia. E por que será isso? Porque, para a minha opinião, foi Deus que criou todos os conhecimentos. O conhecimento, o saber é dele. Ele é a sabedoria. Então, ele codifica algumas coisas na palavra de Deus e vai liberando isso de acordo com o nosso crescimento. Bom, a respeito do texto bíblico, quando a gente começa a ler a Bíblia, o texto bíblico vai estar em alguns formatos, que a gente vai dar um número de gênero textual, que são distintos do início até o fim. O que a gente percebe com isso? O livro de Salmos é uma coleção de músicas. Os irmãos sabem disso? Tanto é que você pega lá, no início de vários capítulos, cântico de fulano de tal para o mestre fulano de tal, cântico de Davi. Então, ali é uma coleção de músicas. Como é que as músicas do nosso tempo hoje normalmente são organizadas? São organizadas em estrofes, em versos, em forma poética. Da mesma forma, o livro de Salmos é conhecido como um livro poético. Quando você pega o livro de Gênesis já tem um formato diferente. O livro de Gênesis é um gênero literário, é uma narrativa em prosa que relata a história do que aconteceu. É um formato totalmente diferente do livro de Salmos.
Quando eu vou estudar o livro de Salmos, vou interpretar o livro de Salmos, vou entender o que o livro de Salmos tem a me dizer, eu não posso entendê-lo da mesma forma com que eu entendo o livro de Gênesis. 10 mandamentos. Está em que livro da Bíblia? Que silêncio, eu estou preocupado. Que livro? Está em? Capítulo 20. Quando a gente pega lá para poder fazer o estudo dos 10 mandamentos, o texto dos 10 mandamentos tem um caráter legal, lei, ordenança. Eu não posso pegar e estudar o livro de Salmos com o mesmo critério do livro de Gênesis. Ô, meu irmão, obrigado. O livro da lei tem força de lei. O livro de Salmos é um livro sapiensal, um livro de reflexões. Tem hora que nós cristãos olhamos para o livro de Salmos e vemos alguma reflexão do salmista e transformamos aqui numa lei. O salmista disse isso, então é lei, eu tenho que fazer daquele jeito. Nem sempre o que o salmista está falando é para a gente fazer. Tem hora que ele está se derramando diante de Deus, tem hora que ele está abrindo o coração, na metade de um salmo, por exemplo, lá no final ele volta a refletir sobre aquilo que ele escreveu no início e fala, não é desse jeito que eu tenho que ser daquele outro jeito. Quando eu vou interpretar livros, eu tenho que saber o gênero do livro. Eu não posso pegar, por exemplo, um livro de Atos dos Apóstolos, que relata a respeito da história inicial da igreja, e observar o que está acontecendo lá no livro de Atos dos Apóstolos e falar, a igreja tem que ser assim. Aquilo é um livro histórico que narra um período da igreja, e naquele período da igreja aconteceu aquelas coisas. Você não vê, em nenhum momento do livro de Salmos, uma banda na frente da igreja, tocando e fazendo louvor. E na igreja hoje a gente tem. Se eu for pegar o livro de Salmos, de Atos, se eu vou pegar o livro de Atos e falar que tudo que está ali é uma lei para como funciona a igreja, eu vou ter que tirar o louvor da igreja, porque lá não tem. Eu vou ter que botar as meninas para ficarem quietinhas na igreja, porque lá não tem, e uma série de coisas. Eu preciso entender o livro, o gênero, o momento em que ele está, para poder fazer a correta interpretação. Não posso transformar o livro de Atos em lei. O livro de Atos não tem o mesmo poder legal do livro de Mateus, de João, de Lucas, de Marcos, que é Jesus que está falando. Então, alguns gêneros aqui. Profecia. Qual é a parte mais complicada da Bíblia para interpretação? Profecia. Então já coloca ali. Por que é complicado? Profecia fala de um tempo futuro, utilizando figuras, utilizando poesia, e ainda foi escrito numa cultura da qual não faz parte. Então é quase grego. Mas dá para interpretar? Dá. Consigo entender tudo? Nem sempre. Mas dá para extrair muita coisa. Por que eu não consigo entender tudo da profecia? Porque tem muita coisa ali que está codificada e fechada, e o próprio Deus fala que não está aberto para o nosso entendimento ainda. Tem coisa que Deus sela no livro, como diz o livro de Apocalipse. Está selado até o momento em que ele vai abrir. Existem cartas pessoais. Quando você pega carta a Timóteo, ali não é um evangelho, irmãos, é uma carta. O autor está escrevendo uma série de recomendações para Timóteo. O Espírito Santo deixou que nós tivéssemos conhecimento daquela carta. Mas o irmão sabia que houveram diversas outras que a gente nem sabe que existe? É uma carta pessoal. Quando eu vou entender uma carta pessoal, eu preciso entrar no mundo da comunicação entre aquelas duas pessoas para saber o que está sendo narrado. Quer ver um exemplo? Que é muito forte. Os irmãos conhecem aquele texto da Bíblia que fala a respeito de ceia? 1 Coríntios, conhecem? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que naquela noite, o pastor sempre fala na hora da ceia, repete, né? O que o texto está falando de 1 Coríntios? O apóstolo Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor o que estava entregando para as pessoas. O que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11, 23, vamos abrir.
1 Coríntios. Cadê a Mimi? Onze. Eu passei. Primeira Coríntios capítulo 11, o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É muito interessante a gente pegar esse texto e fazer uma reflexão a respeito da distinção dele com relação a outros textos. Quem está falando o que aqui com alguém? Quem é o autor? Quem é o autor? Paulo. Está escrevendo a quem? Aos coríntios. Se eu não souber quem é Paulo e não souber quem são os coríntios, eu não consigo entender aqui. Paulo está fazendo uma reflexão aqui, trazendo à memória dos coríntios, que ele já havia falado anteriormente em pessoa, a respeito do funcionamento da ceia. Ponto número 1. Ele está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não está ensinando agora, ele havia ensinado anteriormente. E por que ele está falando que já havia ensinado? Porque alguns em Corinto, estavam tirando a autoridade de Paulo como um apóstolo. E ele volta a refletir a respeito dessas coisas durante a carta inteira. Mas mais interessante, por que Paulo registra nesse texto uma coisa que ele já havia ensinado? Por que ele volta a ensinar de novo? Porque os coríntios estavam errando. Estavam errando na prática da ceia. E se a gente voltar um pouquinho, aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia Pentecostal, antes do verso 17, tem um título, né? Dissensão na ceia dos irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Havia brigas, havia discussões, haviam problemas na realização da ceia. Quais eram os problemas? Os problemas na realização da ceia, para não ler o texto, só para explicar para vocês contextualizando, era que os irmãos entendiam a ceia como um momento de encher a barriga, de comer o pão e tomar o vinho, e apenas isso. Enquanto a ordenança de Paulo, na hora que a ceia fosse realizada, era para haver comunhão. É por isso que a gente enfatiza tanto a comunhão na ceia. Aqui a gente não tem na nossa liturgia, na Igreja Batista atual, o que existia na igreja naqueles momentos. Mas naqueles momentos o que acontecia? Os ricos levavam muito pão, ou deveriam levar muito pão e muito vinho, e repartir com aqueles que não tinham condições de levar os elementos. E o que Paulo vai brigar? Ele vai brigar porque os ricos levavam muito, comiam muito, enchiam a barriga, se fartavam, e quem não tinha nada ficava chupando o dedo dentro da igreja. E nem esperava os outros, né? Olha que coisa. Se eu não entender o motivo pelo qual o livro foi escrito, para quem foi escrito e por quem foi escrito, e o contexto em que foi escrito, eu não entendo nada. Eu repito 1 Coríntios 11, 23 a 26, durante a minha vida inteira e nunca vou entender. Na verdade, se a gente vai aprofundar nesse texto, entender direito o que é a ceia, é realmente um tapa na cara nossa enquanto cristãos. É um memorial à morte, à comunhão e à nossa característica humana, egoísta, que precisa ser mortificada. E tem hora que a gente só lembra da celebração. Precisamos nos aprofundar no texto bíblico. Repartir sempre. Hoje, na nossa liturgia, a gente não pega aqui e reparte com aqueles que não têm, porque já vem da igreja pronto, né? Quadradinho, o pãozinho, né? O cálice bonitinho. Mas a gente deve aqui, no ritual de ceia, culminar uma vida que ceia. Uma vida que ceia é uma vida que anda de acordo com os princípios estabelecidos por Cristo. A gente deve cear não só aqui, mas de acordo com os parâmetros bíblicos durante a nossa vida inteira. Aquele que se deleita dos manjares da mesa do rei, ele não quer aquilo só para si. Introduz essa coisa de repartir, é impressionante. Eu mesmo aprendi isso. Duas coisas que eu aprendi mesmo foi mordomia
e essa coisa de repartir. Então, eu sou pobre, eu sou aposentada, mas eu sempre, é raro o dia que eu não dou alguma coisa a alguém. Mas é raro o dia que eu não ganho. Eu acabei de ganhar um presente aqui agora, em plena aula. É constante, porque é uma coisa assim, entendeu? É de Deus mesmo. Começa a distribuir. E eu vou ousar acrescentar uma coisa que a irmã falou, dizendo o seguinte: eu acredito que a gente só é capaz de ser feliz quando a gente não quer tudo para a gente, quando a gente reparte. Se você estiver arrasado, de triste, esbagaçado, aconteceu uma catástrofe na sua vida, e todos nós vamos passar por isso. Deus queira que não, mas a gente ainda está nesse mundo. E nesse mundo a gente tem tristezas, a gente passa por dificuldades. Quando você estiver no momento mais triste da sua vida, vai ajudar alguém, vai no asilo, vai ajudar alguém que está lá na periferia, passando fome, que você começa a ver que apesar da sua dor ser grande, tem gente que tem dor maior do que a sua. E é interessante que o ajudar e o sorriso no rosto de quem não tem nada e ganha um pouquinho e ri, te traz uma alegria que é impressionante. Eu tive uma experiência, tem muitos anos, mas aquilo não é tirado da minha cabeça. Estava eu e Rogério Torquato. A gente fazia parte de uma igreja, e aí fez um cachorro-quente, e sobrou uns pães do cachorro-quente. Vai levar para casa? Não foi feito na igreja? Vamos doar. E tinha muito pão. A gente subiu, a gente tinha moto, né? A gente subiu, foi ali para onde é a Nova Cidade. Na época não tinha aquele bairro todo, né? Eram bem poucas casas ali, e levamos as sacolas de pão para poder fazer a distribuição. A gente chegou em uma casa que aí tinha uma cerca na frente. Aí eu cheguei: senhora, a gente tem pão, a senhora aceita? Ela saiu desesperada lá de dentro, chorando. Ô, meu filho, obrigado. E os meninos pulando de alegria. E na hora que eu olho para o quintal, tinha uma latinha daquele leite ninho, e ela estava fervendo sobre tijolos, alguma coisa, que eu não sabia nem se tinha algo ali dentro. Então, naquele momento simples, numa coisa muito simples, que não me custou absolutamente nada, eu diminuí a dor, mesmo que foi pouco, eu tinha que fazer mais, né, para aquela pessoa. Se você estiver triste, faça bem para outra pessoa, que a tristeza some na hora. Não tem maior alegria do que isso. Então, os gêneros, voltando aí, a gente tem que interpretar de acordo com o seu próprio tipo de texto. Tá? Livro da lei, poema, provérbios, relato histórico, prosa, são tipos de gêneros literários. E aí eu quero agora fazer um exercíciozinho com vocês, apresentando os gêneros. Tá? Falei para os irmãos a respeito da lei. Livro da lei, eu tenho aqui Êxodo 20, 13 a 17. A gente tem o relato dos 10 mandamentos. É claro que os 10 mandamentos não estão nesses versículos todos, né, ou não ocupa todos os versículos. Deus apresenta o mandamento, e muitos dos mandamentos, quando o mandamento é muito rico, ele explica. Então, não cobiçarás. Aí ele fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o cabrito do teu próximo, e tudo do teu próximo. E começa a explicar direitinho. Só que a gente conhece como não cobiçar. Quando eu pego esse texto aqui que está na lei, por força de lei, ele é ordem para mim e eu não tenho o que questioná-lo. É aquilo e acabou. Tem gente que me pergunta: a lei ainda é válida para o cristão? Vocês acham o quê? É. Ela não salva. Quem salva é Jesus. Mas um salvo reflete em sua vida a lei. Se você é salvo, as pessoas vão olhar para você e vai ver: você não vai roubar, você vai amar Deus sobre todas as coisas, você vai amar o próximo como a si mesmo. São frutos. O que a lei veio trazer, quando a gente estuda de forma mais profunda a palavra? Veio mostrar a tua própria incapacidade de cumprir a lei, e a lei era um quesito para ser povo de Deus. Mas na hora que você tem Jesus, Jesus salva você, porque você não tem capacidade de cumprir e salvar a si mesmo, e coloca em você a capacidade de cumprir aquilo que Deus tem para você através da lei. O sábado é um assunto bem polêmico, né? O que é o sábado? É porque quando a gente vai fazer uma interpretação bíblica, existe a questão que é uma questão cultural, e existe também uma questão que é qualitativa em termos da numeração, que quando a gente vai chegar em hebraísmo a gente vai falar sobre isso.
O sábado, ou sabá, é o dia de descanso. Não necessariamente, numa interpretação mais profunda, sem ser judaica, ele tem que ser o sétimo. Ele tem que ser o dia de descanso. Agora, o sábado, ele tem que haver. Não no sábado, pode ser no domingo, na segunda, na terceira, tanto é que, no cristianismo, o sábado do cristão é o quê? É o domingo. Por que o sábado do cristão é o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E Jesus, sendo a nossa Páscoa, mudou toda a estrutura de comemorações nas festas que eram judaicas para o mundo cristão. Agora, a gente, ao interpretar, precisa fazer uma contextualização. Por que não tem que ser o sábado, precisamente? Aí eu vou pegar as palavras de Cristo. Porque o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. O sábado foi feito para o homem para quê? Como um tempo reservado, e quando a gente pega a lei, nesse primeiro texto aqui, Deus vai falar a respeito do porquê do sábado, que é um tempo reservado para o descanso e para a comunhão, para se conhecer de Deus. Deus reserva na lei isso. Se nós reservarmos um tempo, tanto faz a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Coincidiu de haver o sábado por conta da sequência da criação. Mas pode ser qualquer dia. Tradicionalmente, nós comemoramos no domingo por causa da ressurreição de Cristo. Poema. Vamos pegar e abrir? A lei é grande, a gente já conhece, eu não pedi para os irmãos abrirem, mas vamos abrir aqui, ó, Salmos 35. O que diz o texto? E aí, quem quiser fazer a leitura para a gente, eu levo o microfone. Capítulo 30, o verso 5. Quem vai ler para a gente? Bom dia. Salmo 35. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Ótimo. Já falei para os irmãos a respeito desse texto e vou voltar a falar. Esse texto está no livro de Salmos. Se ele está no livro de Salmos, qual o gênero literário? Poesia. Então eu não posso entendê-lo como eu entendo o livro da lei. O livro da lei, em prosa, é o que está escrito ali e acabou. Na hora que eu pego uma poesia, eu tenho que entender a mensagem poética que está oculta entre as estrofes, as linhas, na rima existente, que é na língua original, no português não vai ter. Tá? E uma coisa que acontece muito na interpretação de poesia é o chamado paralelismo. Minha atenção para esse verso aí é a parte final, a parte B do verso. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou ao amanhecer. Está acontecendo aí um paralelismo. Isso é um recurso literário dentro da poesia. O autor está comparando a tristeza com a noite e a alegria com o dia. Não existe em nenhum momento aí a marcação de tempo, pensando-se que vem noite, logo depois vem dia, logo depois vem noite, depois vem dia de novo. Ele não está dizendo aí que a tristeza dura a noite inteira e que quando raia o dia, a tristeza vai embora. Não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo um paralelismo de contraste, mostrando que tristeza e alegria são dia assim como dia e noite são diferentes. Se eu não entender a estrutura da poesia, eu vou dizer que estou triste hoje, mas amanhã de manhã Deus vai me dar a vitória. Pode te dar, mas não é isso que o texto está falando. Preciso entender a estrutura textual. O que ele está dizendo aí? A alegria de Deus, quando vem, é tão diferente da tristeza, assim como o dia é da noite, que como o sol vem e acaba com todas as trevas, quando vem a alegria do Senhor, tu não lembra da tristeza. E não ideia de tempo consecutivo um depois do outro. Provérbios, capítulo 18, 23 e 24. Quem quer fazer a leitura para a gente? Provérbios, livro sapiensal, estrutura poética e, além do mais, utilizando figuras proverbiais. Quem quiser fazer a leitura para a gente, eu levo o microfone.
Tudo? 23? Tá. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Bom, esse texto aí é um texto interessante, serve como prova da nossa interpretação de Provérbios como diferente dos demais. São só 2 versículos que existem dentro de Provérbios, e os 2 versículos falam de assuntos totalmente diferentes. Quando eu vou interpretar Provérbios, eu acredito que Provérbios seja mais difícil de interpretação até do que as profecias. Por quê? Quando você pega, por exemplo, o capítulo 3 do livro de Apocalipse, o capítulo 3 do livro de Apocalipse vai falar sobre as cartas às igrejas da Ásia. O capítulo inteiro. Quando você pega Provérbios, o verso 1, primeiro que está sendo lido ali, o 23, fala um assunto, e o verso 24 já mudou o assunto, totalmente está em outro. Não existe a ideia de contexto para ser interpretado. Então, na hora que eu vou interpretar Provérbios, eu preciso entender isso. É um gênero totalmente diferente. De uma linha para outra muda o assunto. E aí eu não posso correr o risco de pegar uma linha com assunto A, que está falando de uma coisa totalmente diferente da outra linha com assunto B, e querer utilizar o assunto B para poder reforçar o assunto A. Por exemplo, na hora que a gente está lendo o texto lá, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, no texto eu consigo ver que o autor está falando sobre alegria e tristeza e sobre o operar de Deus. E posso usar o salmo inteiro como texto para me ajudar a entender o verso que a gente leu. Em Provérbios, nem sempre. Às vezes, a ideia vai estar contida em um único versículo. E naquele único versículo eu preciso extrair todo o conhecimento dele. É um modo diferente de interpretação. Profecia, Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2. Quem quer ler para a gente? Eu vou pedir para que o irmão quiser fazer a leitura. Aguarde eu levar o microfone para poder aparecer lá na internet. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Eu queria ter essa voz. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que é o texto de Apocalipse, vocês já devem ter deparado com ele, já devem ter ouvido N interpretações a respeito, né? A mulher vestida de sol. E quem ela perfigura? Não vou aprofundar, porque a gente não está estudando em escatologia aqui, mas esse é um texto que, além dele estar escrito num livro profético, então quer dizer que são coisas que hão de ser nessa parte, tá? Ele está escrito em poesia, existe toda uma estrutura dentro do texto poética, e ainda tem uma série de figuras de linguagem e de tipos e símbolos utilizados. Você não vê nenhuma mulher vestida de sol. Nenhuma mulher com estrela na cabeça. Logo mais, o dragão começa a correr atrás da mulher. Você nunca viu nenhum dragão na vida real correndo atrás de uma mulher. A gente pode até falar que uma pessoa extremamente raivosa seja um dragão, mas não é o dragão de fato. É uma figura utilizada. Na poesia, a primeira coisa que eu preciso estar atento na interpretação é a presença do simbolismo. E é muito rico o simbolismo. O texto, por exemplo, que o pastor utilizou na semana passada, Ezequiel capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, né? É um texto assim, eu sou apaixonado pelo livro de Ezequiel inteiro, mas Ezequiel 37, Ezequiel 47, Ezequiel 28, são os meus textos que eu mais gosto, né, no livro de Ezequiel. E o capítulo 37 tem uma riqueza de simbolismo além do osso, além do vale, coisas que estão lá no meio do texto, assim, bem escondidinhas, e que trazem, se a gente conseguir interpretar, um reforço na nossa fé tão grande, que vale a pena a gente aprofundar. Na profecia, simbolismo é algo muito forte. Então, na hora que eu olho, mulher vestida de sol, sol tem um símbolo na profecia. O que sol significa? O sol, ele é um reflexo da cultura pagã, das religiões pagãs, sobretudo do Egito. Quando o povo saiu do Egito, lembra que o povo ficou escravizado no Egito? Ele trouxe uma série de conceitos consigo. E o sol, ou o plexo solar, ou o disco solar, reflete a maior divindade egípcia. O deus dos deuses.
vamos assim colocar. Na hora que a gente vê a mulher vestida de sol, o sol representa o próprio Deus, e esse vestir de sol quer dizer que em suas vestes, em seu andar, em seu caminhar, ela reflete a presença do próprio Deus, porque ela está vestida de sol. Do mesmo jeito que eu pego no livro de Ezequiel 47, que diz que existe um templo, e do templo tem águas que saem debaixo do templo, e fala que o templo está virado para o sol nascente. O sol nascente é uma representação de Deus. Então o templo está virado para Deus, aponta para Deus. E as águas do rio, em Ezequiel 47, correm em direção ao sol nascente, correm em direção a Deus. Se eu não souber dessas coisas, eu não entendo nada. Então, preciso estar atento ao simbolismo da profecia. E como é que eu fico sabendo dessas coisas? Os símbolos bíblicos são muito padronizados. A água representa uma coisa, fogo representa outra, tá? Óleo representa uma coisa. Então, tem uma série de coisas. Quer ver um símbolo que a gente interpreta errado? E tem até música falando de forma errada a respeito dele? Pomba. Pomba representa o quê? O Espírito Santo de Deus. Na nossa cultura, pomba representa paz. Pomba só aparece uma vez na Escritura representando o Espírito Santo. No batismo de Jesus. E só desceu a pomba sobre Jesus. Quando você vai para Atos, como é que o Espírito Santo desce sobre o povo? Como fogo. Por que pomba é Espírito Santo para Jesus e para a gente é fogo? Porque a pomba reflete paz, reflete mansidão, reflete uma característica do Espírito Santo que é, naquele momento, necessária para explicar quem é Jesus. Jesus não precisa de fogo. Por que Jesus não precisa de fogo? Porque o fogo ele é consumidor e purificador. Ele vem para poder matar você, queimar você enquanto homem e deixar vivo só aquilo que pertence a Deus. O fogo é um símbolo utilizado para isso, porque ele era utilizado no passado como símbolo de purificação, na hora que você ia, por exemplo, refinar metal. Você pegava as pedras lá do minério, levava para o fogo e ficava tempos e tempos assando aquilo ali para poder consumir toda a impureza e ficar o metal puro. O fogo é símbolo de purificação. Jesus não precisava de purificação. O Espírito Santo com ele estava em paz, não tinha nenhum problema. Ele vem como pomba. Então, na hora que a gente pega o símbolo de pomba e utiliza, vem como pomba, o Espírito Santo não vai vir como pomba sobre a gente não, gente. A gente pode até cantar, a gente pode até querer, mas ele vem como fogo mesmo. Os fornos da magnesita recebem caminhões de pedra e sai magnesita pura, nos fornos, a purificação. Pelos fornos, né? Então, o fogo, ele purifica. Só que ele consome também. Então, se você não for metal, você vai virar pó. Vai virar pó. Tá? O mesmo forno que vai consumir aquilo que é palha e aquilo que não é trigo, é o mesmo fogo que purifica a gente para nos tornar mais próximos de Deus. Então, Apocalipse, cheio de riqueza, né? Josué, capítulo 1, verso 6. E a gente está indo para o encerramento. Quem quer ler para a gente? É bem conhecido esse texto. Josué 1, 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra em que jurei a seus pais lhes daria. Amém. Esse texto é um texto histórico. Ele não é um livro da lei, ele não é poesia, e nem ele tem um código registrado dizendo que se a gente fizer do jeito que o autor fez, a gente vai ter vitória. Ele é simplesmente um relato da fé e da vida do pessoal na época, para que a gente aprenda, como diz Romanos, capítulo 15, verso 4, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras viéssemos ter esperança. Esperança. Então, na hora que a gente olha para o relato de Josué, é a gente pensar, Deus agiu com Josué, Deus agiu com o povo, Deus é o mesmo, Deus pode agir comigo, mas não quer dizer que ele vai fazer igual. E nesse texto aí, o que Deus está falando para Josué? Tem de bom ânimo, tem de fé, tem de coragem, porque você vai possuir a terra. Eu posso olhar para esse texto e pensar
assim como Josué pensou em termos da fé, mas eu não vou adentrar em Canaã para possuir a terra. A promessa de Canaã era para Josué e para os judeus. Por que eu estou mostrando essa diferença? Um livro histórico tem muita coisa para nos ensinar, mas ele não tem força de lei. E nem é evangelho para nos mostrar que está em força de lei do mesmo jeito, como deve ser a nossa conduta. E sim, a gente deve olhar e aprender como foram as pessoas naquela época. Ok? Inspirar neles. Então aí vem aquela... É assim, às vezes a gente até fica um pouco confuso com todas essas informações, né? Que acho que é até normal, né? É normal. Agora, e por que que Deus fala com a gente nesses textos históricos? Por que que Ele fala com a gente nesses textos? Como se estivesse falando assim, ó, tem de bom ânimo, olha, você prossiga, tenha fé. Ok. Né? Como eu falei, a ideia do texto, e ele foi preservado, chegou ao nosso conhecimento, a nossa leitura vai ser baseada no texto que eu citei, de Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras viéssemos ter esperança. Olhar para o texto e falar, eu preciso ter fé como Josué, eu preciso ter ânimo como Josué, não há problema nenhum, é isso que o texto tem como finalidade por ter chegado até nós. O que eu não posso olhar para o texto é imaginar, não, eu vou ser um líder militar como Josué e vou tomar posse de Canaã, uma terra, né? Vou invadir e vou tomar. Aí, esse princípio, né, de olhar o que aconteceu de fato naquela época e querer repetir aquilo na minha vida não pode, aquilo é um relato histórico. Mas analisar as características de fé, a forma com que Deus age, a forma com que Deus foi fiel à fé de Josué, até porque ele havia prometido que ele seria assim, isso é muito importante, eu devo copiar isso para a minha vida. Mas eu não vou tomar Canaã. A Canaã foi deles. Ao pé da letra. Eu preciso aprender com alguns princípios que estão no texto, mas não posso apropriar de tudo. Uma outra coisa que eu já citei para os irmãos é na hora que a gente vê no Velho Testamento promessa de riqueza, promessa de prosperidade muito grande que é para Israel. E aí eu pego aquelas prosperidades, aquelas promessas e quero colocar aquilo para a igreja. Vou falar para os irmãos de forma muito clara. Cada um tem sua fé, mas a Bíblia não promete prosperidade para a igreja. A Bíblia promete cruz para a igreja. A Bíblia promete uma vida de dificuldade para a igreja. Por quê? Simples. Porque os valores que existem na promessa e na vinda de Cristo são valores eternos e celestiais. São tão superiores àquilo que a gente vivencia aqui, que as coisas daqui não são comparáveis, como diz Paulo, com as coisas que são de lá. Por que Deus prometeu prosperidade para Israel? E prometeu mesmo e cumpriu mesmo, e você pode olhar até hoje. É difícil você pegar um judeu que não consegue se virar bem no mundo dos negócios, por exemplo. A promessa para o judeu é uma promessa de prosperidade para que houvesse Jerusalém, para que houvesse Estado de Israel, para que houvesse a cidade de Belém, onde nasceu o Salvador, para que houvesse um lugar de onde viesse o Salvador. Só que veio o Salvador vai ficar em Jerusalém? O Salvador tem que chegar ao mundo. Por que os cristãos foram tão perseguidos no início? Claro, eles estavam contra aquilo que estava de errado no momento, e vem a verdade de Deus e muda tudo. E com certeza, quando você tem compromisso com a verdade, você é perseguido. Mas também, se eles não fossem perseguidos, a mensagem de Jesus não chegaria até nós, a todos os cantos. A perseguição era necessária. A dificuldade é necessária, porque quando a gente está vivendo no bem bom, a gente quer ficar em casa comendo pipoca, assistindo filme na frente da televisão. Então, do ponto de vista bem intrínseco mesmo, Deus dá muito mais do que a gente merece. Deus nos ajuda? Muito mais do que a gente merece. Deus nos dá prosperidade e bens? Muito mais do que a gente merece. Mas essa não é a proposta do Evangelho. Deus tem coisas muito superiores para a gente. E por último aqui, para a gente ver o último gênero literário, os irmãos estão pegando a diferença de interpretação? Que tem que olhar de forma diferente?
Último aqui, quem quer ler para a gente? Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2, a gente encerra. Filipenses 2, versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhado afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Primeiro que Filipenses é um texto incrível, né? É lindo demais. Esses versos são fantásticos. Mas o que o escritor está dizendo? O escritor estabeleceu que, é para fazer isso, é uma lei. Não, ele está refletindo, lembrando de Cristo e do exemplo de Cristo, escrevendo para os filipenses, falando, olha, lá em Cristo tem alguma coisa boa? Tem algo interessante? Tem algo de bom? Façam isso e acrescentem a minha alegria quando vocês fizerem essas coisas. O livro de Filipenses, que é uma carta curta, inclusive, ele é uma carta remetida a alguém. E aí eu preciso interpretá-la dentro desse gênero literário. Está sendo escrito para quem? Para os filipenses, não é para Bruno. Só que o Espírito Santo preservou a carta de Filipenses dentro da Bíblia, porque além de falar para os filipenses, tem algo para poder falar para mim. Só que eu preciso entender primeiro o que Deus falou para os filipenses, para depois entender o que Deus vai falar para mim. Então, é um gênero separado. Eu vou encerrar, eu espero que tenha cutucado um pouquinho os irmãos, apesar de ser um pouco mais técnico, né, na hora que a gente vai aprofundando nisso. Eu havia prometido para os irmãos, é uma disciplina técnica, né? Mas ela vai servir muito, muito para os irmãos na hora que a gente for para a interpretação, sobretudo para as duas próximas disciplinas que vêm. Vem a disciplina de eclesiologia e a disciplina de escatologia. Escatologia, interpretação dos fenômenos e eventos finais, sem hermenêutica é impossível. A gente não consegue entender. Então, precisava de adiantar isso para vocês. A nossa próxima aula, a gente vai tratar de escolas de interpretação e a gente vai começar a parte interessante da disciplina, que é a parte de hebraísmos. A gente vai pegar e vai fazer interpretações mesmo, sobretudo no Velho Testamento, em coisas que são meio complicadas. Vou pegar a profecia com vocês para poder começar a interpretar também, para a gente ter uma ideia de como os simbolismos são fortes dentro da palavra de Deus. Ok? Bom, quero agradecer vocês e dar um anúncio